Bom dia! Bom, esse vídeo vai ser um vlog de Tuesday, né? Meu dia de estudos aqui. E se você quer acompanhar, é só vir comigo. E, gente, eu confesso, eu nunca estudei na minha vida. Tipo, sempre que eu estudava, tipo, 10 minutos e falava, isso não vai dar certo. E depois eu ia, tipo, trocentas vezes pior na prova. Porque não é pra mim estudar. Só que eu preciso dar uma revisada na matéria e eu vou fazer uma técnica diferente dessa vez. E ver se dá certo, se não dá certo. Mas eu vou estudar mais ou menos como se eu estivesse na sala de aula, o professor passando lá o slidezinho dele e essas coisas. Então vai ser, eu acho que vai ser uma forma bem tranquila. E eu preciso terminar um trabalho dessa mesma matéria, que eu achei que estava pronto, mas eu vou tentar fazer uma outra coisa diferente. Só mais uma folha. E vamos ver no que dá, né? Vamos lá. E antes de estudar, a gente faz o quê? A gente assalta o armário da nossa casa e rouba um chocolatinho, porque época de Páscoa é complicado. E o que faltou fazer, gente? Por exemplo, aqui eu peguei dos Estados Unidos e aqui, por exemplo, eu peguei da Austrália. Tem alguns outros. Mas eu tenho que pegar, por exemplo, essa taxa de crescimento do PIB e fazer uma tabelinha com a da Austrália, com da Itália, Índia e vários outros que tem aqui. Comparando, por exemplo, a taxa de crescimento do PIB, qual que cresceu mais, qual que cresceu menos. E isso eu tenho que fazer com todos esses indicadores aqui. Fazer tipo uma tabelinha assim, sabe, de crescimento. Vou tentar fazer aqui e vamos ver no que dá. Desculpe o barulhinho dos cachorros. Com certeza, já super fiz tabelas no Excel e eu não faço ideia de onde que eu vou. Mas vou tentar achar aqui e ver no que dá. Eu não consegui fazer aquelas de sobe e desce que eu queria fazer. Mas eu fiz assim mesmo. E essa linha aqui, eu não sei porque ela tá aqui. Realmente, ela apareceu e eu não sei tirar. Mas eu tiro com uma coisa editando, sei lá, vou dar um jeito. Pronto, eu acabei de terminar o do PIB. Acho que deu certo. Achei que ficou bonitinho, gente. Dá do jeitinho lá que eu queria, mas já dá pra ter uma noção. Ainda bem que eu resolvi fazer essa outra tabela, gente, porque eu tava pegando na Austrália, eu tava com essa tabelinha dos Estados Unidos na Austrália, por isso que, tipo, tava dando tudo igual e eu tava tipo, o quê? Ainda bem que eu reparei nisso e vim fazer a tabela lá, porque daí eu consegui ver isso e agora eu vou arrumar, colocar essa daqui no lugar certo. E sim, isso é uma pesquisa, tipo, super simples. Pois é, gente, 20 páginas mais ou menos. Hoje é dia 18, amanhã tem uma prova, então vou dar uma estudada. E eu também já estudei um pouco na sexta, um pouco ontem cedo. E agora eu vou estudar pra prova amanhã. Assim, tá fazendo um mês que eu tô na faculdade, essa semana. Tanto que eu já fiz um vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, de como foi meu primeiro mês na faculdade. E assim, pra vocês terem noção, eu já tô tendo prova, então não é fácil. Como eu disse lá, não é fácil. Você tem que ter dedicação, amor e gostar muito do que você tá fazendo, do que você escolheu e ter certeza absoluta, porque é uma batalha pra sua vida. Estuda como são microeconomia e macroeconomia. A economia estuda como as pessoas decidem usar poucos recursos para satisfazer vários desejos. Mas por que ela se divide entre microeconomia e macroeconomia? Pense assim, enquanto a macroeconomia olha para o todo, a micro é mais específica. A macroeconomia lembra a visão panorâmica de uma floresta, sem se preocupar com cada Aqui é um resuminho do primeiro slide que eu tava vendo. Ainda faltam algumas coisinhas. E eu não me preocupei em fazer muito bonitinho, nem nada.
porque é pra mim entender mesmo. Eu entendendo, tá bom. Não adianta fazer uma coisa linda, maravilhosa, na hora que eu olhar de novo, eu ficar com um ponto de interrogação na cabeça. Eu vou dar uma lida nesse texto aqui. Eu acho que eu não vou anotar nada, porque eu já tenho uma base sobre macro e microeconomia. Já tenho anotado um resuminho sobre isso. Mas caso eu ache alguma coisa importante, eu anoto. Mas acredito que eu já tenho uma base sobre isso e eu só quero dar uma lida. Aqui é a macroeconomia. Tem muito a ver com o PIB, os indicadores, né? E daí eu vou dar uma revisada depois naquele trabalho que eu tava fazendo agora há pouco, porque tem bastante disso aqui. Lá, na verdade, o trabalho é sobre os indicadores econômicos, né? Então eu vou dar uma revisada nele, olhar um pouquinho pra dar uma estudadinha nele, né? Mas aqui fala um pouquinho, bem resumidamente, o que é macro e microeconomia. Não, ao contrário. Macro e micro. Isso daqui é mais ou menos o tema do meu trabalho, que foi um resuminho que o professor passou. Só que eu não vou usar isso. Eu vou dar uma lida, mas eu vou usar mais do que tá no meu trabalho, que tá bem mais explicado. E eu acho que é melhor, porque aqui é muito pequenininho, entendeu? Na verdade, eu acho que eu vou até dar uma lida aqui pra ter uma base mais fixa, né? Do tipo, por exemplo, cair uma pergunta sobre isso. Mas eu também vou ler meu trabalho novamente. Como eu disse, eu vou estar estudando ele pelo meu trabalho. Porém, no meu trabalho, eu acho que ele tá muito detalhado, muito explicadinho. E ao mesmo tempo pode ter alguma coisa que não tá nesse, que ele passou. E eu acho que, como ele disse, ele vai ter base e o que ele passou. Ele vai passar, a prova vai cair exatamente o que ele passou. Então é melhor eu dar uma lida nisso, dar uma grifadinha no mais importante, né? E o que tá lá, eu dou uma lida, mas eu acho que isso daqui pode ser mais útil. E daí, eu também imprimi esse daqui, que são os agentes econômicos. Ele não passou muito bem sobre isso, mas eu acho bom eu dar uma lida assim e ter uma noçãozinha básica caso caia. Agora eu já tenho tudo que eu preciso estudar mesmo. Eu vou dar uma lida nisso daqui novamente, pouquinha coisa. Dar uma lida e uma grifadinha nisso daqui e no de baixo também. Mas eu vou dar uma descansada agora. Já faz mais de uma hora que eu tô fazendo isso. Lendo slides, lendo esses textos, fazendo resuminhos. E eu vou dar uma descansada pra não sobrecarregar muito e não adiantar de nada ter estudado. Então, vou comer alguma coisinha do tipo assim, e depois eu volto. Tá muito calor, né? Tem que dar atenção um pouquinho. Você vai ficar só na hora, aleluia, né? Tá muito calor agora pra mim ficar no quintal, mamãe. Eu parei alguns minutinhos pra beber uma água, essas coisinhas assim, comer uma coisinha. E agora eu voltei a estudar, então vamos continuar. Vou estudar só mais um pouquinho, tipo uma meia hora. Depois eu vou parar de novo pra depois rever tudo. Porque agora eu vou grifar as partes importantes daqueles dois textos. Então eu não vou estar muito bem estudando, assim, né? Tipo, eu vou estar, mas não vou estar. Então eu vou grifar as partes importantes, ler e depois eu vou ler de novo, focando mais nessas partes importantes. Mas isso, tipo, mais tarde. Eu grifei as partes mais importantes, né, que é o que significa cada tópico. E nesse outro texto, que é dos agentes econômicos, eu não grifei. Na verdade, eu nem li ele ainda. Só em sala, acho que uma vez. Mas não foi algo muito focado. Então eu vou ler por cima, talvez dar uma grifadinha. Mas não é algo que eu acho que vai cair. Mas é claro que eu vou ler, porque pode ser que caia na prova. Agora eu já li os dois textos, tá tudo grifadinho, mais importante. Claro que eu vou ler de novo várias vezes, focando bastante nas partes grifadas, que são as mais importantes. O resto é como se fosse uma explicação sobre as partes grifadas, né? E é isso. Agora eu vou ler novamente, depois eu vou parar um pouco e voltar só mais tarde a focar nisso. Tipo,
Eu dei uma pausa agora há pouco de menos de meia hora. E agora eu vou dar uma pausa até depois do almoço, depois que eu terminar de ler isso aqui. Porque, como eu disse, você ficar muito numa coisa só, bitolado numa coisa só, não é bom. Pelo menos eu não acho bom e nunca foi bom pra mim. Então eu vou fazer isso, mas cada um da sua forma. Então, antes dessa pausa que eu falei, né, até depois do almoço, agora eu acho que é umas 10h30, eu vou almoçar meio-dia. Então eu vou dar uma estudadinha de mais uns 20 minutos e depois eu paro. E eu vou colocar uma música. E não é muito certo você estudar com música, só se isso fazer bem pra você. Pra mim, eu me foco muito mais. Mas uma dica é você, tipo assim, não deixar mais alta a música do que o som do seu pensamento. Tipo assim, se a música estiver chamando mais atenção do que você pensando, você abaixa. Tipo, deixa ela bem baixinha, mesmo que ela for agitada, deixa ela, tipo, num tom, assim, bem tranquilo, não mais alto do que o que você tá pensando. Antes da pausa que eu falei, eu tô pensando em fazer umas fichas de perguntas agora, né, lendo o texto, pra depois, quando eu voltar, eu ler aquelas perguntas, pensar na resposta e depois conferir se a resposta tá certa. Agora eu tô aqui com as fichas, eu fiz várias perguntas em cada ficha. E eu vou responder, tipo, essa ficha primeiro, vou responder ela sem olhar na folha. E quando eu terminar de responder ela inteira, eu vou olhar lá se tá certo. Eu já fiz as perguntas e respondi elas sem olhar aqui. E a única que eu não consegui foi essa da economia, eu realmente esqueci. Eu não lembrava, tipo assim, eu lembrava, mas ela tem a ver com todas as outras perguntas, então é muito específico. E uma outra que eu não acertei também foi, deixa eu ver por aí. Foi aqui, ó. Foi esse índice financeiro. Eu não lembrava de jeito nenhum que era o índice financeiro e eu ainda não lembro. Eu vou dar uma lida nele pela última vez. E esse aqui eu tinha esquecido de pôr, mas eu sei o que é. E esse índice financeiro eu vou dar uma lida assim pela última vez antes de dar a pausa. Eu vou ler só ele e a economia também. E depois eu vou parar até lá pra 1h da tarde, daí eu volto e vou responder essas perguntas antes de ler tudo de novo. Eu peguei esse livro na biblioteca da minha faculdade há uma semana, eu já renovei ele porque eu ainda não tinha lido. Tava esperando passar essa prova, porque ela é de uma outra matéria, ela é da matéria economia mesmo que essa que eu tô estudando tenha a ver, ela não é, né? Muito assim. Só que como eu tô bastante em dúvida sobre os fundamentos mesmo da economia, eu vou dar uma lida pelo menos no comecinho desse livro, assim, pra ter uma base, né? Tipo, o que é a economia, essas coisas. Vou ver se tem aqui certinho, pra não ter tanta dúvida. Só que eu vou ler ele mais tarde também, não vou ler agora. Não vou ler agora, mas eu tava procurando mais ou menos o que eu ia ter que ler, e é mais ou menos isso aqui: a introdução, o conceito, os problemas econômicos, e até aqui mais ou menos. Talvez aqui um pouquinho, mas só até aqui no máximo que eu vou ler. O resto já é mais avançado e não tem muito a ver somente com a economia básica, bem básica, que eu tô tendo na outra matéria. O resto é mais pra matéria economia mesmo. Então eu vou dar uma lida nisso daqui só e fazer um resuminho, talvez, mas mais tarde. Agora eu vou sair pra comer alguma coisa, não sei aonde, mas só pra comer. Talvez dar uma passeadinha, mas vou voltar cedo porque tem que estudar, né, antes. Voltei! Como eu disse, gente, eu fiz um vídeo de como que foi meu primeiro mês na faculdade, tá aqui em cima, ou aqui na descrição, e eu comentei que eu tô acordando 5 horas da manhã, saindo 6 horas de casa, indo pra faculdade, saindo de lá meio-dia, chegando 1h em casa, e estudando até as 7 horas da noite. O que é bastante coisa pra estudar, né? Tá tendo bastante atividade na minha faculdade e tal, eu não tô tendo tempo pra outras coisas. Tipo, eu tô balanceando, claro, não tô vivendo só nos estudos, tô balanceando bastante, fazendo outras coisas. Se eu preciso sair, eu saio, não vou deixar de sair por causa disso. Não tá nessa situação ainda. Mas se tiver alguma coisa importante e tal, pra estudar, farei. Mas enquanto não é tão importante assim, ok.
Só que essa semana eu acabei não saindo muito, acabei estudando mais. Daí hoje a gente foi comer no shopping, fomos no cineminha, agora são quase 4 horas. Vou dar mais uma estudadinha, mais 1 hora, mais ou menos, talvez dando alguns intervalos, tipo umas 2 horas. Estudando e dando um pouquinho de intervalo ali, tipo uns 15 minutos, 10 minutos. E vou estudar mais um pouquinho para a prova, mas eu acho que eu já tô bem preparada. Vou ler o livro que eu falei, que é esse daqui, ó. Não tem muito a ver com matéria, mas a parte da economia vai cair um pouco. Então, partiu. Agora eu vou dar uma estudada nisso aqui de novo, só uma lidinha por cima e depois responder as perguntinhas que eu montei. Perguntinhas que eu montei não, é só ver se eu lembro cada definição de cada coisa. Então, bora lá. Agora eu tô conseguindo responder certinho o que é cada coisa, sem olhar aqui. Só que às vezes me dá um branco ou outro, mas não é um branco que eu não lembro o que é um branco que eu sei o que é e não sei as palavras corretas para explicar, porque às vezes são palavras mais complicadas. Mas, no geral, eu entendi tudo que ele passou, né, que o professor passou, ele pediu para estudar o que ele passou, e eu entendi tudo. Mas ainda vou dar uma maior estudada, mas acredito que mesmo eu estudando mais não vai mudar muita coisa, eu acho que eu já entendi certinho. Claro que pode ser que amanhã eu pegue isso aqui e não consiga lembrar de nada, mas eu acho que eu não decorei, eu acho que eu entendi mesmo. Espero. Agora eu vou continuar respondendo minhas perguntinhas que eu montei, lendo mais um pouco dos textos e continuar na mesma base do que eu estava fazendo já antes. Não vai mudar muita coisa. Daqui a pouco eu vou parar e já vou editar esse vídeo, então foi isso. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta, deixa alguma diquinha aqui embaixo. Como eu disse, gente, eu nunca estudei na minha vida. Tipo, estudar pra prova, essas coisas assim, nunca. Assim, quando eu tentava era coisa de 10 minutos, então não sei qual é a melhor forma pra mim, mas acredito que cada um tem a sua melhor forma. E eu vou tentar algumas formas, se essa der certo, que bom. Mas a gente tem que experimentar e ver o que é melhor. Então é isso. Um grande beijo e até a próxima.